O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro virtual realizado pelo Centro Espírita Pai José Cambinda, hoje quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. E para iniciar os trabalhos, a prece inicial será feita pelo nosso irmão Francisco. Irmãos queridos, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, de Jesus, que possamos neste momento unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e pedir ao Pai que nos ampare para que possamos mais uma vez, através desse estudo, entender um pouco mais dos seus ensinamentos. Que Jesus nos ampare, que possa estar conosco em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, e que assim possamos seguir adiante, vibrando paz, luz, alegria, amor. Jesus, Mestre amado, amigo, Senhor e Pastor de nossas almas, sê conosco, hoje e sempre, para que possamos enxergar em Teus ensinamentos o melhor caminho a prosseguir. Agradecemos a Ti, Senhor, e a Ti, Jesus, e aos nossos irmãos, amigos e mentores espirituais, com um muito obrigado, e assim seja. A leitura da página será feita pela nossa querida irmã Ângela Margarida. Boa noite, meus irmãos. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quando há luz. O amor do Cristo nos constrange. Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalho divino como que lhe ocupa as profundezas do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso em que o padecimento vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o Mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito,
embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores de Cristo que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão Nuno, que é filiado à nossa casa, e o tema será a oração e a prece. Boa noite, amigos da Casa de Pai José Cambinda. Quero vir aqui agradecer a casa por mais este convite, de trabalho de mais uma quarta-feira, de estudo, de aprimoramento, de conhecimento. E dando continuidade a esse trabalho, hoje eu vim trazer o estudo sobre a oração e a prece. E esse estudo eu me baseei no livro Sermão da Montanha. Mas antes eu vou aqui ler uma página do livro Pão Nosso, a psicografia do Chico, por Emmanuel, falando sobre esse assunto. E na verdade para que possamos ter um norte, para já começarmos a nos esclarecer sobre a real função da oração. A página diz assim: quando orardes, a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta, se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor, em benefício de cada discípulo do Evangelho, a oração.
E quando estiverdes orando, perdoai. Aqui nós já estamos tomando norte, né? Sobre a real importância da oração em nossas vidas. E basicamente, até a presente data, estamos vindo colocando a oração como uma âncora, né? Mas que na verdade a oração ela é uma alavanca para que possamos alçar voos mais altos. Então, em processo de aprimoramento, crescimento, é ela que vai nos dar a alavanca necessária para que possamos alçar esses voos. E na verdade eu vou me ater agora à oração Pai Nosso, porque é ela que significa toda a pleiade de todas as orações. O Pai Nosso é o mais importante de todos os documentos cristãos. Ele foi cuidadosamente formulado por Jesus, com certos fins muito claros. E por isso que de todos os ensinamentos é esse o mais conhecido e o mais frequente citado. E constitui-se no único denominador comum de todas as igrejas cristãs. Todas, sem exceção, utilizam o Pai Nosso, sendo ele o único ponto de encontro de todas. Seu uso provavelmente ultrapassa o de todas as demais orações. E não duvidemos, quem quer que procure seguir o caminho com Jesus deverá usar inteligentemente o Pai Nosso. Agora, para se fazer isso, é preciso compreender que a oração é um todo cuidadosamente construído. O Pai Nosso é uma fórmula compacta para o desenvolvimento da alma. Foi elaborada com todo cuidado por Jesus para esse fim específico, de modo que aqueles que a usam regularmente, com compreensão, experimentarão uma verdadeira mudança na alma. E o único progresso é essa mudança da alma que importa. Por isso, através de todas as mudanças e reviravolta da história do cristianismo, esta oração chegou até nós incorruptível e intocada. E a primeira coisa que observamos é que a oração engloba 7 cláusulas e que obedecem a uma ordem e a uma sequência perfeitas e contém tudo que é necessário para alimentar a alma. Então vamos à primeira cláusula, quando Jesus coloca: Pai Nosso. Esta simples afirmação constitui clara e distintamente a natureza e o caráter de Deus. Sintetiza a verdade da sua existência. Diz tudo o que o homem precisa saber acerca de Deus, e de si mesmo e de seu semelhante. E Jesus estabelece, de uma vez por todas, que o relacionamento entre Deus e o homem é o de pai e filho. E inicia sua oração estabelecendo o caráter de Deus como Pai perfeito, tratando com seus filhos. Façamos uma observação e procuremos compreender o enorme passo que demos ao apreciar esse ensinamento. De uma só canetada,
foram postos de lado 99% da velha teologia, com um Deus vingativo, com indivíduos preferidos e todos os outros horríveis produtos da imaginação doentia dos homens. Agora temos um Deus justo, onipresente, onisciente, eterno e o Pai de toda a humanidade. Começamos a perceber finalmente o que está contido nessas simples palavras: Pai Nosso. E dando continuidade a essa oração, Jesus coloca uma segunda cláusula: Pai Nosso que estás no céu. Jesus, após ter esclarecido a paternidade de Deus, o Mestre passa a discorrer sobre a natureza de Deus e os fatos fundamentais da sua existência. Explica que é da natureza de Deus estar no céu e do homem viver na terra. Assim, Deus é a causa e o homem a manifestação. Por outras palavras, Deus é a causa infinita e perfeita de todas as coisas. E a causa tem que ser expressa. E Deus se expressa através do homem. Todos os aspectos de nossa vida são, na realidade, uma manifestação ou expressão de algo que há dentro de nossa alma. O importante é compreender que Deus está no céu e o homem na terra, e que cada qual tem seu papel no esquema das coisas. Embora sejam um, mas não são idênticos. E por isso Jesus estabelece cuidadosamente essa distinção ao dizer: Pai Nosso que estás no céu. Seguindo a terceira cláusula, Jesus coloca: santificado seja o vosso nome. Como em todo lugar, o nome de uma coisa corresponde à natureza ou ao seu caráter essencial. Por isso, segundo Jesus, o seu nome é santificado. Buscando a origem da palavra, verificamos que vem de santo, o que a natureza de Deus não só é digna da nossa veneração, como também completa e perfeita. Daí decorrem consequências notáveis. Fiquemos atentos. Concordamos em que um efeito deve ser semelhante em natureza à sua causa, e, portanto, sendo a natureza de Deus santificada, tudo o que decorre da causa deve também ser perfeito e santificado. Daí se segue que Deus não pode, como muita gente pensa, mandar doenças, desgraças ou acidentes, e muito menos a morte. A mesma fonte não pode dar ao mesmo tempo água doce e amarga, pois essas coisas são contrárias à sua natureza, que é infinitamente justo e bom. E Jesus, continuando com essa oração, ele nos fornece a quarta cláusula: venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O homem, a manifestação ou expressão de Deus, tem um destino ilimitado à sua frente. Sua missão é expressar de maneira concreta e definida as ideias abstratas que Deus lhe fornece. E para que isso aconteça, ele deve ter poder criador. Nós, seres humanos, se não tiver esse poder, seremos apenas uma máquina. Mas o homem não é um ser autômato. Tem uma consciência individualizada. A consciência de cada qual é diferente de Deus e das consciências de todos os demais, e todas elas formam um todo. Mas como podem, então, duas coisas ser um todo sendo diferentes? A resposta é simples. É que na matéria, que é finita, isso não é possível. Mas em espírito que somos, que é infinito, isso é perfeitamente possível. Com a nossa consciência atual, podemos compreendê-lo por meio da oração. Venha a nós o vosso reino, então, significa ser nosso dever ajudar a estabelecer o reino de Deus. Ou seja, manifestar cada vez mais as ideias de Deus, pois para isso estamos na Terra. Cada um de nós tem o seu lugar na vida. E se o atingirmos, seremos completamente felizes e nos sentiremos seguros. Com certeza, isso é fato. Nosso verdadeiro lugar é o único onde podemos manifestar o reino de Deus e dizer, com toda autoridade, venha a nós o vosso reino. E sejam quais forem os nossos desejos, sejam relacionados com o nosso trabalho diário, nossos deveres em casa, nossas relações com os outros, ou os planos que fizermos para empregar nosso tempo, se procurarmos servir a nós mesmos em vez de a Deus, estaremos cortejando problemas e decepções e infelicidade, embora possa parecer ao contrário. Hein? Aí Jesus vem e coloca a quinta cláusula da oração Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a vontade de Deus que todos nós, seus filhos, levemos vidas saudáveis e felizes, cheias de experiências alegres, que nos desenvolvamos com liberdade e regularidade, dia após dia, à medida que nossos caminhos se vão alargando. Para isso, precisamos de coisas como alimento, vestiário, abrigo, facilidades para viajar, livros, etc, né? Mas, acima de tudo, necessitamos de liberdade. E no Pai Nosso, todas essas coisas
estão incluídas na palavra pão, que aqui significa todas as coisas que o homem necessita para levar uma vida saudável, feliz, livre e harmoniosa. Pois Deus é a fonte de todas as nossas benesses. Todas as coisas boas que nos acontecem e que atribuímos, às vezes, à boa sorte, provém de Deus, o autor e o criador da vida. Em sua acepção mais importante e profunda, o pão nosso significa a realização da presença de Deus. E temos que começar por pensar em Deus diferente da mera teoria e das belas palavras. É esse o pão da vida, como Jesus referia-se por várias vezes quando reunido com seus apóstolos e com as multidões. Outra razão pela qual o símbolo de pão ou alimento expressa tão bem a experiência da presença de Deus é o ato de comer ser algo que deve ser feito pela própria pessoa. Da mesma forma, a percepção da presença de Deus é algo que ninguém, mas ninguém pode ter por nós. E a melhor maneira de se preparar o dia de amanhã é fazer com que o dia de hoje seja tudo aquilo que desejarmos para hoje, para amanhã, para o sempre, e que ele deveria ser. E Jesus, colocando a sexta cláusula no Pai Nosso, ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quando somos ofendidos. Esta cláusula é o momento culminante do Pai Nosso. A chave estratégica para todo o tratamento. Se observarmos, Jesus concebeu de tal maneira essa oração que ela cobre de maneira mais concisa e reveladora e não omite nada, mas nada que seja essencial à nossa salvação. E tão compacta que nenhum pensamento ou nenhuma palavra é demais. Após nos dizer o que Deus é, o que o homem é, como o universo todo funciona, como devemos cumprir a nossa missão, a salvação da humanidade e de nossas almas, ele explica qual o nosso verdadeiro alimento, a maneira como podemos conseguir e passa depois ao perdão dos pecados. Perdoar os pecados, olha, é um problemático nas nossas vidas, né? É um problemão. É o problema central das nossas vidas. As ofensas é um ato de sentimento de separação de Deus. É a maior tragédia que o homem pode experimentar. E sua origem tem raízes no egoísmo, no nosso egoísmo. Nunca é demais repetir que é preciso perdoar. E a única maneira de fazer isso é perdoando, sempre. Verifiquemos se não guardamos rancor contra qualquer pessoa. Porque quando guardamos ressentimento contra quem quer que seja, a pessoa fica ligada a nós por um laço cósmico.
né? É o campo magnético, é o magnetismo, sabe? É a lei da causa e efeito. Então, perdoar os outros quer dizer libertar-se a si mesmo, pois o ressentimento é uma forma de acorrentamento. Todos nós deveríamos praticar o perdão geral diariamente. Ao levantar do sono, digamos apenas: perdoo livremente a todos. E não tardará nos vermos livres de todo ressentimento e de toda condenação. E o efeito sobre nossa saúde e vida em geral será simplesmente revolucionário. Preciso não esquecer que o Pai Nosso cobre toda a vida espiritual. Mas como levar a cabo esse ato mágico, né, de perdoar? Se fomos profundamente feridos e achamos que isso está além de nossas forças, a técnica do perdão é bastante simples. E não muito difícil de conseguir, quando se entende seu funcionamento. A única coisa essencial é querer perdoar. Esse é o combustível, querer, a vontade de querer. Desde que nós desejamos perdoar, a maior parte de nossa tarefa já foi feita. Isso é fato. Não somos obrigados a gostar de ninguém, mas temos a obrigação de amar a todos os seres humanos, já que o amor ou a caridade cobre nossa multidão de pecados. E agindo assim, teremos o efeito desejado sobre nossa felicidade, saúde e a vida em geral será simplesmente revolucionário. E Jesus, chegando à 7ª cláusula, né, do Pai Nosso, ele coloca: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Talvez esta seja, provavelmente, do Pai Nosso, a passagem que tem sido um verdadeiro obstáculo. É preciso não esquecer que o Pai Nosso cobre toda a vida espiritual. Quanto mais orarmos, quanto mais tempo passamos meditando e fazendo o tratamento espiritual, mais sensível nos tornamos. Isso é excelente. Mas como tudo neste mundo tem seu lado negativo, quanto mais sensível e espiritual você progride, nós progredimos, mais nos tornamos também susceptível a tentações que não acometem os que estão no estágio menos adiantado. Quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade. O conhecimento da verdade, por menor que seja, é dom sagrado, que a humanidade não pode se deixar violar. Se formos sensatos e trabalharmos diariamente como devemos para conseguir sabedoria, compreensão, pureza e a orientação dos espíritos, nunca nos encontraremos em dificuldade, da qual não tenhamos a compreensão
suficiente para nos libertar. Nada poderá atingir-nos. E a maravilhosa mudança que se opera em nós significa a onipresença de Deus. Assim, Jesus inseriu essa 7ª cláusula. Eis aí o Pai Nosso, que Jesus nos deixou esse legado, né? Essa alavanca para as nossas vidas sucessivas de reencarnações e reencarnações, para que fizéssemos uso para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, que saibamos usá-la de forma harmoniosa, respeitosa, mas acima de tudo, com o pensamento de elevação com os espíritos maiores. Que Jesus possa sempre estar nos abençoando, né? Nos orientando, e que a espiritualidade desta casa bendita, né? Possa estar sempre ao lado de todos nós, né? Na nossa trajetória terrena, né? Nos abençoando e nos acompanhando no nosso burilamento dia a dia após dia. Muito obrigado e que o Pai abençoe a todos nós. Fique com Deus. Elos que unem. Momento dedicado aos nossos irmãos desencarnados que buscam o auxílio da Casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento da falange indiana realizar os seus trabalhos, atuando sobre os nossos pensamentos, fluidificando as nossas águas. Por isso que todos possamos adotar uma postura confortável e equilibrando os nossos pensamentos.
A prece final será feita pelo nosso irmão Francisco. Ao término desse nosso estudo, possamos nos despedir calorosamente em pensamento, em sentimento, e que possamos ter uma semana tranquila, de boas energias, uma semana proveitosa para boas reflexões e algumas atitudes positivas que possa nos trazer a energia e a certeza de que estamos no caminho certo. Que possamos nos despedir agora, agradecendo a Deus por este momento oportuno, que todos, cada um de nós recebeu o necessário para continuar a caminhada. Muito obrigado, Senhor, e fiquem todos com Deus. Finalizamos mais um encontro e agradecemos a todos que nos acompanharam na noite de hoje e convidamos para o próximo encontro, quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Uma noite de muita paz.